Estamos voltando aí. Pronto, estamos voltando. Valdone, Marília, que coisa boa. Falta o Túlio entrar também, né? E aí, Valdones, como é que tá isso? Tá gostando de ver essa entrevista aí com o Túlio? Marília também, né, Marília? Parece que o Túlio se perdeu para poder voltar. Ai, ai. Cadê ele? Aí, dona Laudicé, aquele abraço. Almir, grande Almir. Só o Túlio que ainda não entrou. Eu acho que ele foi tomar água enquanto isso. É. Que bom, viu, Almir? Te ver por aí também, viu? É. Eu acho que o Túlio não está conseguindo, não, voltar. Olha aí. Não, ainda não. É, enquanto ele não chega, né? Isso aí. Ah, Túlio chegou. Deixa eu chamar ele aqui. Pode tocar aí, pode tocar um louvor, vá. Não, vai, Toca estava um só louvor, fazendo pai. conta. Você teve dificuldade para entrar, né, meu? Foi, demorou aqui. Sim, mas veja aí agora, responda aquela pergunta que eu falei sobre qual é o projeto, você estava começando a falar e caiu, né? Pronto, Boas então, ideias aí do fornalha. isso. Tem duas coisas. A primeira é a gente fazer um fornalha à distância, numa plataforma que permita que todo mundo se enxergue. A segunda é algo que começou a acontecer, eu acho que no final de 2019 eu comecei a me sentir incomodado mais uma vez. Eu acho interessante que Deus na nossa caminhada, ele vai exigindo que a gente suba degraus na nossa comunhão e que a gente se ouse mais, que a gente busque mais. O Missão Fornalha ele acontece uma vez por mês lá em Xangrande, interior. Eu moro em Recife, daqui para Xangrande é aproximadamente 80 quilômetros. Sendo que, o que foi que eu comecei a me sentir incomodado a fazer? Eu comecei a me sentir arder no meu coração o desejo de fazer uma missão fornalha aqui em Recife novamente. Onde? No Parque Dona Lindu. E aí, o que acontece? Eu comecei mais uma vez, a falar com Vladimir, Carlinha, Pingo, o pessoal mais próximo meu, para que a gente pudesse começar a fazer algo na minha casa, para que, após isso, a gente primeiro esquentasse dentro de casa, se fortalecesse, orasse, confirmasse com Deus, para que a gente pudesse ir para a rua. E aí, uma bela vez, eu marquei para que a gente fosse para Dona Lindu, e Já aí, aproveita e convida Doninho aí também, viu? Doninho, conto contigo, viu, Doninho? Pra gente puxar esse projeto aí assim que passar essa pandemia. E aí foi interessante, pai, que eu comecei a me sentir chamado, cobrado, para ir pra rua novamente. Xangrande uma vez por mês é muito pouco. E pelo menos eu me sinto mais na presença de Deus, em comunhão, quando eu me sinto desafiado. Quando a gente está desafiado, a gente se exige a estar buscando, a estar se aprofundando na palavra de Deus. Até diz, né, que em momentos de pressão a gente cresce muito mais do que se a gente
estiver na nossa zona de conforto. Então, a partir do momento que eu me ver, né? Então, a partir do momento que eu me ver pressionado a estar semanalmente conduzindo, puxando o movimento, um culto, certamente eu vou estar orando mais, me consagrando mais, buscando mais, aprendendo mais, tirando mais dúvidas. Isso eu vou aprender também e mais pessoas vão ser impactadas. Então, eu confesso que quando foi uma bela sexta-feira, eu chamei 5 pessoas para irem comigo ao Parque Dona Lindu, para que a gente pudesse ir lá só conhecer o ambiente, tentar visualizar um ambiente lá para que a gente pudesse fazer o nosso primeiro Missão Fornalha de uma maneira mais restringida. Enquanto quando a gente chegou lá, a gente viu um bocado existem vários grupos de jovens lá dançando break, dançando, dando umas quebradas assim. Tem um vidrão lá e o pessoal dançando, dando cambalhota. E eu, caramba, velho, tipo, o ambiente mais eclético que existe em Recife é ali no Marco Zero e é no Parque Dona Lindu. Tem gente de todas as tribos ali. É um negócio bem misturado mesmo. E aí, nesse dia que eu marquei para ir, eu e mais 4, 5 pessoas, ninguém foi. E eu cheguei lá sozinho, eu estacionei o carro, fiquei no estacionamento. Caramba, eu tô sozinho aqui, o que é que eu vou fazer sozinho? E aí eu não sei se foi um desafio de Deus, porque eu estava com a Bíblia na mão, e por mais que a gente fala que a gente seja cristão, e aí que eu digo que eu preciso me aprofundar, me queimar muito mais, eu fiquei, vou descer do carro, mas aí eu ia deixar a Bíblia dentro do carro. Eu olhei para a Bíblia e falou, eu disse para mim mesmo, pensamento, tá com vergonha de sair com a Bíblia na mão sozinho, é? Aí eu, vamos lá, peguei a Bíblia, saí andando, mas eu confesso que eu fiquei um pouco receoso, ou até sendo sincero, por estar sozinho, eu fiquei tímido e com vergonha. Mas eu sozinho com a Bíblia lá, eu dei uma volta no Dona Lindu orando, eu sentei lá sozinho, abri a Bíblia e comecei a orar. E aí foi engraçado que passaram 2 moças lá, e no que elas viu que eu estava sozinho com a Bíblia aberta, uma delas fez, aleluia! E na hora que ela fez aleluia, eu, na mesma hora, tive vergonha, mas eu, na mesma hora, fiquei orgulhoso. Porque, assim, se uma pessoa que está passando, que eu desconheço, passa, olha para mim, e enxerga que eu estou orando ali, já que ali é um local de todas as tribos, eu não vi ninguém orando, então tem que ter alguém da tribo da oração, né? Tem que ter alguém ali que esteja buscando a Deus. Então, é um chamado que Deus, um incômodo que Deus colocou em meu coração para eu iniciar esse projeto em Recife, lá no Dona Lindu. E pouco tempo depois começou essa quarentena aí, o que impossibilitou, enfim, caminhar esse projeto. Mas está stand-by, não está abortado. Inclusive eu conto até aí com a ajuda de Doninho aí, se possível. E outras pessoas que se disponibilizarem por aqui em Recife a estar me apoiando, me incentivando nesse projeto aí, que eu tenho certeza que bons frutos sairão. Né? E a gente é reconhecido no reino de Deus pelos frutos. Né? Eu morro de medo, para ser sincero, Pai, de Cristo, quando chegar no grande dia lá, Cristo olhar para mim e falar, Túlio, mostra-me tuas mãos, e minhas mãos não tiver nada. Tipo, minhas obras, o que foi que eu fiz? Isso aqui, ele vai ver. Mas, Túlio, tu só fez o grude da unha. O propósito, o chamado que eu coloquei para todos foi que a gente colocasse 2 mãos cheias de carreta de areia, tu só fez um grudezinho. Então, nisso que eu me sinto cada vez mais impulsionado a me desafiar. Eu acho que a gente não pode estacionar na nossa vida, tanto profissional, pessoal, familiar, e principalmente na espiritual. A gente precisa manter um grande desafio da sociedade, dos cristãos hoje em dia, é conseguir manter esse grande malabarismo dessas bolas da vida, família, trabalho, todas circulando em constância. O grande problema do cristão que afasta as pessoas aquelas pessoas que são os super crentes, que são os super cristãos, só sabem falar de Cristo, só sabem falar de igreja e ainda falam muito mal. E esse falar muito mal, as pessoas que não são, que frequentam a igreja, se sentem subjugadas, ou se sentem que o outro é superior a você, as pessoas se sentem acuadas e as pessoas acabam criando uma aversão a se aproximar de Cristo. A gente tem que entender o seguinte, Cristo ele trouxe um evangelho simples, um evangelho de igual. Ele não quer que... Imagina,
o grande erro que acontece hoje em dia são as pessoas que estão à frente ministrando a palavra, elas se sentem superiores às pessoas que estão ali. E o missionário Paulo, ele fala, meu Deus do céu, tipo, de todos os pecadores, o maior sou eu. Tipo, Paulo, que na minha concepção, a hierarquia do cristianismo, digamos assim, que isso não existe, isso é coisa da cabeça de Túlio, o grande missionário que existiu na face da terra foi Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. O segundo maior missionário que teve não foi nenhum dos 12 discípulos, foi Paulo, mestre Paulo, escreveu aí quase 50% do Novo Testamento, um cara que não caminhou com Cristo, um cara que só começou a servir a Cristo após a morte de Cristo. Ele fez muito mais obras do que o próprio Pedro, ele que era a rocha, ele que era considerado o líder ali dos discípulos, dos apóstolos, enfim. E o terceiro grande, primeiro Cristo, segundo Paulo, o terceiro seria Billy Graham, falecido recentemente aí com 99 anos, ele fez grandes obras, ele de fato, ele era um civil, porém ele fez seguir um evangelho tão puro e aplicado que ele teve um enterro com Aí, honrarias de um Dudinho, presidente. Tudo bom, Duda? Duda. Ele teve, Billy Graham, ele teve um enterro com honrarias de um presidente norte-americano. Para o senhor ter uma noção, Billy Graham, no enterro dele, todo o Senado dos Estados Unidos parou. Para enterrar quem? Um servo de Deus. Um servo reconhecido e digno de ser chamado de cristão. Um cara que conseguiu entrar durante o período da Guerra Fria em países que eram nenhum americano entrava, o presidente dos outros países convidava ele para ir lá. Então, assim, quando a pessoa de fato tem a essência de Cristo, as outras pessoas enxergam. E Pastor Lucinho, eu acompanho muitas pregações dele. Ele sempre faz o seguinte, gente, você quer saber se as pessoas estão sentindo o cheiro de Cristo em você? Observe o seguinte, quantas pessoas nesse mês pediram para que você orasse por ela? Se nenhuma pessoa pediu, significa que você precisa se esquentar mais, significa que você precisa buscar mais a Cristo, porque tá fraco, viu? Porque quando a gente tá queimando, tá buscando ali, cara, já teve época que eu tenho até amigos do tempo da Vitarella que estão trabalhando, que estão morando na Austrália, e pessoas da Austrália já me ligaram que eu fiquei, meu Deus do céu, eu fiquei internamente, tipo, meu Deus do céu, tipo, eu, uma pessoa lá do outro lado do mundo, tá pedindo para que eu traga uma mensagem de conforto aqui. Inclusive, teve uma época até que uma dessas pessoas fez um culto online e lá da Austrália pediu para eu pregar aqui de Recife. E pelo fuso horário, eu tive que me acordar de 4 horas da manhã, porque são 13 horas de diferença. Eu me acordei às 4. O culto começou 4h30. 4h30 da manhã aqui são 5h30, 5h30, 6h30 da tarde lá, um negócio assim. Que era o momento que eles estavam fazendo um culto jovem lá. E me botaram para pregar. Eu, cara, tipo, são coisas que Deus começa a fazer através da sua vida que você fica sem entender. E são esses projetos que eu tenho por enquanto do Missão Fornalha, mesmo em quarentena, mas o que eu tenho em mente é isso, por hora. E para o canal do YouTube? Tem algum novo projeto para Então, continuar? então, canal do YouTube, estou pretendendo retornar a fazer, trazer vídeos, porém vídeos mais voltados para conteúdo e um pouco menos voltado para humor, sabe? Vão ser palavras mais objetivas para que possa estar acrescentando. E interessante que, voltando só um pouquinho, no que eu tava. No que eu comentei aqui das viagens missionárias que eu já realizei, eu já tinha realizado duas com a missionária Sara Medeiros aí, que acabou de entrar. Grande Um prazer, viu, abraço, Tia? Sara. Tia Sara. E aí, no que eu tinha já ido para duas viagens missionárias, de repente lá surgiu uma outra viagem missionária que não foi organizada pela missionária Sara, que eu foi para um município chamado Vermelhos, e foi interessante que na Pela hora que chegou lá, faculdade, Fatim? foi pela Foi faculdade. pela Fatim ou foi pela Foi Filadélfia? pela Fatim, foi pela Fatim. E foi engraçado que foi um momento que eu não tinha nem entrado na faculdade ainda, mas eu conheci algumas pessoas de lá e me chamaram e eu fui. E quando a gente chegou lá no município lá,
Eram 50 pessoas e estavam querendo formar 10 grupos. Eu nem me lembro mais, mas enfim, era 10 grupos. 4 pessoas para serem lideradas e um líder, sendo que o líder precisava ter experiência. E aí perguntou lá, quantas pessoas aqui já fizeram viagem missionária? E aí 9 pessoas levantaram a mão, as 9 pessoas foram para o lado. E aí o pastor lá que estava organizando falou, olha, tá faltando mais uma pessoa. Tem uma pessoa aqui que já foi para viagem missionária e não está querendo dizer. E eu me sentindo incomodado porque eu já tinha ido para 2 viagens missionárias, né? Sendo que tipo, estavam chamando ali para ser o líder de um grupo. E na minha cabeça ali, eu estava ali para aprender, sabe? Eu estava ali para aprender porque existiam pessoas muito mais, entre aspas, graduadas, experientes do que eu. Sendo que no que fez a segunda, a terceira pergunta, quem já foi para alguma viagem missionária, eu levantei a mão e acabei indo. E no que eu fui lá, então, essa cidade ela não era asfaltada, e nessa cidade a gente conseguiu ver cada cena lá impactante, impressionante. E um fato curioso que aconteceu lá, a gente passou por uma casa que a família se entregou a Cristo, e na casa seguinte, que era a última da rua que a gente estava indo, que já estava próximo do horário do almoço, no que a gente entrou lá, tinha um cachorro preso na árvore, e o cara falou, pode entrar. Aí eu falei, pode entrar mesmo, não tem perigo não, tem um cachorro. Aí ele, pode entrar, rapaz, esse cachorro aí nunca mordeu ninguém não. E ele tá amarrado. De fato, eu olhei assim, o cachorro estava amarrado, tudo bem, entrei na casa. No que eu entrei na casa, que eu comecei a conversar com o cara, do nada, o cachorro deu uma voadora no meu joelho. O cachorro deu uma bocanhada no meu joelho, rasgou minha calça, pegou meu joelho, eu levantei a perna meio que dando um chute para ele soltar. O cachorro subiu, desceu. Aí o pessoal que tava lá comigo meio que foi meio que para minha frente assim para me proteger. E o dono foi lá e segurou a coleira do cachorro lá. Mas, enfim, meu joelho lá começou a sangrar, rasgou o meu joelho. Graças a Deus eu não precisei levar ponto, foi superficial, não foi nada de outro mundo. Mas na hora lá todo mundo ficou, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Sendo que eu me lembrei de uma experiência que inclusive foi até a tia Sara que me ensinou, que foi um dia que a gente estava na casa dela fazendo oração, e foi o dia que o Wesley, que foi um amigo da igreja, ele morreu, assassinado, ele reagiu a um assalto, e inclusive quando eu recebi o comunicado que o Wesley tinha morrido, quem me ligou foi o senhor, pai, o senhor que me ligou para dizer que o Wesley tinha morrido, e na hora, quem estava fazendo oração no meio da roda lá, foi exatamente a Sara, que eu acredito que ela está online aqui ainda. E aí, no que eu cheguei lá no meio da roda me tremendo, aí ela perguntou o que foi que aconteceu. E aí eu comentei, o Wesley, meu pai acabou de me ligar aqui e parece que ele foi assassinado. E aí todo mundo começou a chorar e a Sara, epa, volta todo mundo pra cá. A gente tá no meio da oração. Vai terminar a oração. Ele já foi, ele já morreu, não tem mais o que fazer não. Deus quis que ele morresse nesse momento que a gente tivesse reunido para que a gente pudesse orar. Vamos orar pela família dele agora. E aí ela trouxe todo mundo de volta ali, todo mundo voltou para a oração, todo mundo voltou a se concentrar. Ainda que tivesse todo mundo querendo chorar, mas a gente voltou a orar ali, terminou a oração, orou pela família dele. E assim que terminou, a gente saiu, começou a pegar todo mundo seus respectivos celulares, a fazer ligação, e a gente confirmou que realmente ele tinha morrido. E com esse aprendizado que eu tive com a tia Sara, eu vi que independentemente do que aconteça, a gente precisa se manter firme. E na hora que o cachorro me mordeu ali, eu estava pregando lá pro filho do dono da casa, que era um rapaz, acho que tinha uns 16 anos mais ou menos. Enfim, nessa faixa. Bem magrinho ele, ainda me lembro do rosto dele. As pessoas fizeram, vamos embora, Túlio, vamos embora que o cachorro já te mordeu. E aí eu ainda meio que me organizei, me cocei para ir embora, assim, sendo que eu lembrei de 2 coisas. Uma foi desse momento que, pô, se uma pessoa conhecida nossa morreu, e uma missionária experiente disse que era para a gente seguir firme na oração, para depois a gente, enfim, chorar e enterrar, né, como diz a história. Quem dirá aqui porque o cachorro me mordeu. Graças a Deus a perna estava lá no lugar, ele não arrancou a perna. Só estava sangrando, mas era pouca coisa. E aí eu lembrei, primeiro dessa cena, segundo da passagem de Pedro lá, né, que ele fala que bem-aventurado aqueles que sofrem agressões em nome do Senhor. A gente não tem que achar isso ruim, a gente tem que agradecer a Deus. Tudo bom, tia Tereza? E aí a gente precisa...
Ah, é, Tereza Ludovico, tudo bom, Tereza? Ludovico. É de Viviane Laís, né? Tereza de Viviane Exato, Laís, né? exato. Isso. É. Tudo bom, Tereza? E aí, pronto, visualizando essa cena de Tia Sara, que ela permaneceu a oração, independentemente do que aconteceu, e visualizando a passagem que Pedro, não, a gente tem que, se a gente está sofrendo na carne, literalmente na carne, consequência, por estar pregando o Evangelho de Cristo, significa que a gente está no caminho certo. Então vamos manter aqui. A pessoa fez, não, então vamos continuar. E aí eu vi que realmente, naquele momento, eu que estava me negando a fazer, a ser o líder daquele grupo, daquela viagem missionária, de repente Deus me colocou à frente de um grupo para que de repente eu fosse mordido pelo cachorro, para que de repente todo mundo quisesse correr ali daquela casa e para que de repente ele me trouxesse a lembrança de uma experiência que eu já tive antes com a missionária Sara, para que eu permanecesse firme ali. Então, certamente, esse ensinamento que eu tive com Tia Sara e até da passagem bíblica que existe, certamente serviu de exemplo para aqueles missionários que estavam ali comigo, que, para ser sincero, nesse exato momento, eu não me lembro do nome de nenhum deles, para vocês verem. Então, assim, uma experiência que eu aprendi, que eu tive, eu, no que assumi o papel de líder naquela viagem missionária, eu acredito que, pela prática, eu consegui repassar alguma coisa para eles. Então, assim, tudo é um aprendizado. Eu tenho muito que aprender, eu tenho muito que me aprofundar sobre o conhecimento de Deus. Tenho muitas dúvidas ainda, mas o pouco que eu sei, eu vejo que o pouco que eu sei já é suficiente para ajudar alguns, ou talvez até muitos, como diz a palavra, né? Mas se o pouco que eu sei já dá para ajudar, imagina se eu me aprofundar mais, se eu jejuar mais, se eu me santificar mais, se eu aprender mais, se eu ouvir mais meu pai, minha mãe, meu pastor, se eu errar menos. A gente pode fazer muito mais. Deus nos deu o DNA, a identidade dele. Se assim nós somos imagem e semelhança de Cristo, a gente pode fazer obras muito maiores, obras muito grandes, que podem impactar ainda mais. Então, se Deus está utilizando através da sua vida para que você possa influenciar, atingir outras pessoas, outros jovens, cara, isso já é o caminho. Deus já tem um chamado na tua vida. E se você não sente essa chama, está sentindo frio, nessa noite eu digo, peça a Deus, ore a Deus, clame, Pai, fortalece-me, dá-me sede da tua palavra, do teu querer, dos teus conhecimentos, para que eu possa, primeiramente, me fortalecer. A gente tem que lembrar o seguinte, a caminhada do Evangelho é como se a gente fosse andar de avião. Quando a gente vai andar de avião, o que a aeromoça fala lá é o seguinte, gente, se a cabine despressurizar, vai cair umas máscaras. Quando cair essas máscaras, primeiro, coloque em você, para segundo, ajude o seu amiguinho a colocar dele. E assim é o Evangelho de Cristo. Primeiro, a gente precisa ter uma luta interna, individual, para que a gente se mantenha constante no caminho dele. E a gente tem que ser maduro o suficiente para reconhecer que quando a gente não está 100% naquele momento da vida, que a gente não está 100% seguindo o direcionamento de Cristo, a gente precisa delegar, convidar ou falar, não, pastor, nesse momento eu gostaria de não pregar, nesse momento eu não estou me sentindo, não estou bem para fazer tal coisa. O altar, o púlpito é lugar de santidade, então a gente precisa estar buscando, tendo comunhão e pedindo perdão a Deus dos nossos pecados e das nossas iniquidades. E é isso, pai. Doutor Ivo, você também hoje está fazendo teologia, né? Essa teologia você está Isso. fazendo mais para aprender a palavra de Deus ou está pensando também em seguir a carreira de pastor? É um É, chamado de Deus. Você tem esse chamado? né? Então, como Keila, minha irmã, já diz direto para mim, né? Todos nós já somos pastores, né? Todos nós já temos que ter os ensinamentos de Cristo. A gente precisa transmitir, repassar, multiplicar os ensinamentos de Cristo. E minha irmã sempre fala muito, Túlio, tu já é pastor, tu precisa só conhecer muito mais e orar muito mais e se santificar muito mais para que tu possa realmente ter estrutura suficiente para conduzir, para direcionar a igreja.
E sim, pai, respondendo essa sua pergunta, desde 2016 que eu recebi essa confirmação de Deus, através daquela passagem da Mateus 13, que é a parábola do semeador, eu recebi uma confirmação de Deus na minha vida de me tornar pastor. Inclusive, eu tinha um grande sonho de pregar na igreja, dia de domingo à noite. E eu fui convidado ano retrasado, eu fui convidado por uma igreja a pregar no domingo à noite. E eu vi que, sabe aquela coisa? Eu já trabalhei em várias empresas, já tive vários chefes, sou formado em engenharia, tenho algumas certificações, sendo que tem uma música que fala: é aqui que eu me sinto muito bem e não há outro lugar melhor. E é exatamente isso que eu sinto. Isso. Então, assim, é isso que eu Brasília. sinto na minha vida, não é? Grande abraço. E é isso que eu sinto na minha vida. Apesar de ter a minha profissão, apesar de ter metas a serem alcançadas profissionais, o lugar que eu sinto que eu nasci para estar é no altar do Senhor. Entrou. Então, tudo bom, Leon? Então, eu acredito que, através desse chamado, eu entrei na faculdade de teologia, estou fazendo teologia, estou indo para o segundo ano, são 4, é um curso superior, para que eu possa ter mais conhecimento e que eu possa estar, quem sabe, em breve, ou um dia, eu ter a minha igreja, ser um pastor de uma igreja, mas que seja feita a vontade de Deus, né? Não é um título de pastor, não é um templo, uma igreja que vai fazer com que a gente sirva ou não a Deus. Sim, é interessante que eu lembrei aqui de uma situação que, por onde a gente vai, a gente tem que fazer a diferença. E havia um tempo que eu estava trabalhando na prefeitura, e na prefeitura tinha 2 horas de almoço. Essas 2 horas de almoço, as pessoas almoçavam, depois ficava todo mundo na internet ou no celular. Eu comecei a me sentir incomodado. Poxa, 2 horas de almoço é tempo demais, é tempo demais. E mais uma vez eu comecei a me sentir incomodado. Meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa. E aí eu comecei a pensar, rapaz, e se de repente fizer uma oração, um culto aqui na hora do almoço? Será que daria certo? E como Deus é maravilhoso. Isso eu acho que foi uma terça-feira, mais ou menos, que eu comecei a me sentir incomodado a iniciar uma oração, um culto no meu ambiente de trabalho. E aí, quando foi na quinta-feira, uma mulher que eu tinha pouco contato chegou perto de mim e fez: Túlio, tu tem um tempinho para conversar? Isso na hora do almoço eu tenho. E ela começou a desabafar, contou os problemas dela, pediu oração, eu contei. Aí eu fui na hora que eu me vi já, entre aspas, evangelizando, pregando, ajudando ela ali, dando a palavra, ela chorou. E aí ela começou eu vi que ela estava bem interessada assim. Aí eu aproveitei o momento e fiz, tipo, na terça-feira Deus começou a me incomodar, na quinta essa mulher que eu tenho pouco contato me chamou para desabafar e pedir oração. E aí eu chamei ela e fez: tu toparia semana que vem, já que hoje é quinta. Não, acho que foi na quarta. Já que hoje é quarta, bora a partir de quarta que vem a gente fazer um culto aqui na hora do almoço. Ela: bora, bora, bora. Aí, tipo, eu só falei pra ela. Aí quando foi no dia seguinte, ela: Túlio, já chamei. 5 pessoas confirmaram e eu. Tipo, calma aí, pô, vai devagar. Vai devagar. E aí ela chamou várias pessoas. E o primeiro dia lá a gente tinha 9 pessoas. Enfim, para um primeiro dia de oração tinham 9 pessoas. E aí iniciou o momento que a gente começou a ter um culto lá na prefeitura do Recife. E esse culto se estabeleceu, se estruturou, eu consegui também montar uma liderança lá, pedir ajuda a Anitta. Anitta, ela que é uma missionária da igreja, eu esqueci da igreja, mas que ela trabalha lá na prefeitura também. Eu pedi ajuda para que ela mantivesse aquele projeto de pé, então ela começou a me ajudar. Ela se tornou meu braço direito e meu braço esquerdo. E aí, quando foi um tempo depois, e como Deus é maravilhoso, eu demorei 4 anos na prefeitura pedindo a Deus para arrumar um emprego melhor. E vira e mexe senti esse incômodo de fazer um culto e não vou fazer. E a partir do momento que eu vou fazer, iniciei, demorou 3 meses, eu recebi um convite para trabalhar no Estado. Um emprego melhor e um salário melhor. Eu, opa, na hora. Cheguei no Estado, comecei a trabalhar. Sim, e aí eu deixei na prefeitura, Anitta, essa missionária, ela continuou conduzindo lá esse projeto.
Eu saí da prefeitura e fui trabalhar em outra sede da prefeitura. Não foi o estado ainda não. O estado foi depois. E aí, mais uma vez, chegou nesse local, eu demorei uns 5, 6 meses sem coragem para iniciar esse novo projeto. Na minha cabeça eu ficava pensando, mas rapaz, eu vou arrumar sarna para me coçar, eu vou ficar me preocupando, toda semana ter que estar chamando o povo, ter que estar buscando a palavra de Deus. Mas quando Deus tem chamado, não tem para onde fugir, não. E aí, depois de uns 4, 5 meses que eu estava lá nesse novo local de trabalho, eu fui e iniciei também um momento de oração, um culto lá. E chegou o momento, teve um culto lá que a gente já estava com quase 20 pessoas. E, tipo, para mim foi algo que foi a confirmação de Deus, mais uma vez, naquele propósito ali, que esse chamado que tem na minha vida. E, mais uma vez, assim que eu estruturei esse culto lá, nesse segundo prédio da prefeitura, que eu já formei 2 lideranças lá, que eram os meus braços direitos. Mais uma vez eu recebi um convite, sabe aquela coisa, tipo, as bênçãos de Deus, elas correm atrás de você. Não precisa nem você correr atrás. Elas chegam até você quando você está seguindo o propósito de Deus na sua vida. E aí, nesse segundo local da prefeitura, eu deixei estruturado lá um culto, e aí fui convidado a trabalhar no Estado. E mais uma vez chegou no Estado, o ser humano tem uma mentalidade esquisita, né? Eu pensei, poxa, se 2 vezes eu comecei um culto e eu consegui, Deus sempre me tirou, depois que eu consegui estruturar um culto, ele me colocou para um outro local, eu vou fazer aqui também. Sendo que isso, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e eu, mais uma vez, com o quê? Com vergonha. Porque a insegurança do homem é muito grande. E eu estava inseguro, cheguei no estado, no Palácio do Campo das Princesas, belíssimo, lá junto com o governador. O governador falava comigo, o prefeito falava comigo, enfim, tinha acesso ali às grandes autoridades. Pedi permissão para fazer os cultos dentro do palácio, mas não permitiram, porque levaram em consideração que, e eu compreendo, entendo, o Estado é laico, e eu fizesse um culto ali, outras pessoas de outras religiões iriam querer fazer ali também, enfim. E aí me sugeriram fazer na frente do Palácio do Campo das Princesas, que é uma praça que tem lá. E aí, de repente, lá na minha sala tem uma Andresa, ela é serva do Senhor também, e eu comecei a chamar ela para ela ir comigo para a praça. Isso passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente sem coragem de ir lá para a praça para pregar para pessoas desconhecidas. Até que de repente teve um dia que eu disse, de hoje não passa. E aí eu fui para a praça, bora comigo, Andresa, lá. Hoje eu não vou não, eu vou semana que vem. E aí eu fui sozinho. Cheguei na praça sozinho com a Bíblia lá, li um capítulo, orei e falei, Deus, o que é que tu queres que eu faça aqui? Tem ninguém perto de mim. Tava os gatos engatos tudo separado lá na praça. E eu sentindo a chama ardendo, morrendo de vergonha e de medo. Mas rapaz, se Deus estava me incomodando para fazer aquilo ali, alguém estava precisando. E do nada eu me levantei e comecei lá. Olá, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Túlio, eu sou cristão. E eu senti dentro de mim que a gente precisa fazer uma oração aqui pelo nosso estado, pelo nosso país e por nós que estamos aqui nessa praça. Você aceita receber uma oração? Ele fez, aceito. Aí na hora que eu fiz esse primeiro convite, que a mulher aceitou, aceito, bem disposta, eu saí rodando a praça todinha. Pronto. Primeira reunião tinha o quê? 16 pessoas. Tudo desconhecido. E aí a gente fez um grande círculo lá. A gente orou, enfim, para que Deus desse sabedoria à liderança do Estado, do país, independentemente de político, mas que Deus desse sabedoria, porque bendita a nação cujo Deus é o Senhor, e se a gente clama a Deus para que Deus abençoe a nação, certamente Ele vai se fazer presente, Ele vai fazer essa diferença. Então a gente começou a orar ali, a gente começou a fazer oração. Quando terminou a oração, eu perguntei, alguém quer fazer algum pedido de oração? E de repente todo mundo que estava ali estava com problema e todo mundo pediu oração. Eu, internamente, caramba, o pessoal realmente está precisando, viu? Tem uma frase na Bíblia que fala que a sabedoria de Deus é loucura para o homem. E às vezes ele quer encontrar essa loucura em você para que você tenha coragem de ir para a rua e pregar o evangelho dele. E ainda que você tenha medo, ainda que você tenha vergonha, que eu já iniciei alguns projetos em alguns lugares, mas toda vez eu morro de medo, toda vez eu morro de vergonha, toda vez eu me sinto despreparado, e toda vez eu clamo a Deus, e Deus, por favor, me capacita, me dá força, tira essa vergonha de mim, me faz avançar, Senhor, por favor, e o negócio anda.
Então, tipo, se todo lugar que eu vou trabalhar eu consigo encontrar sempre 5, 10, 15, 20 pessoas ali que estão sedentas, estão precisando ouvir uma palavra, já é o chamado que Deus tem na sua vida. Então, é isso que eu convido vocês a fazerem também, independentemente do lugar que esteja, a você se desafiar, a você buscar mais de Deus e pedir que Deus te capacite a você estar fazendo o ID dele. E aí, mais uma vez, eu saí desse local, do estado, e fui convidado a trabalhar em outro local, sabe? E assim segue a caminhada, segue o evangelho, sempre aprendendo. Todo lugar que eu passo, eu aprendo muito com as pessoas, deixo um pouquinho também da palavra de Deus, mas sempre aprendendo e ouvindo. Eu acho que a grande diferença de Cristo, ele sempre sentava, ele falava do amor de Deus, do Pai, mostrava que ele era o caminho, mas ele também ouvia as pessoas e muitas das vezes o que falta, e falar de igual para igual. Ele não julgava, tipo, ele não olhou para a mulher que estava para ser apedrejada, não, você merece, você é pecadora, você é isso, você é aquilo, não. Ele falou, mulher, ele que é o santo dos santos, ele que é o Deus vivo, o filho do rei, o filho do pai. Ele chega aqui e fala, não, mulher, alguém atirou pedra. Ele falou, aquele que não tiver pedra, aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Ninguém atirou. Ele fez, mulher, se arrepende, alguém atirou pedra, beleza, eu também não vou atirar não. Vá e não peques mais. Então, tipo, se Cristo ele permitiu ouvir as pessoas, quem somos nós para não? O problema de hoje em dia é que os cristãos, sejam eles evangélicos ou católicos, que são praticantes, enfim, estão buscando, às vezes se sentem superiores e acabam vindo com a palavra de julgamento, de superioridade, que acabam entristecendo e afastando as pessoas que estão querendo e que estão precisando da palavra de Deus de permanecerem ali. Então elas acabam se afastando e acabam criando uma aversão ao evangelho. E hoje o que mais acontece, o que eu mais vejo pessoas da minha idade são pessoas desigrejadas. São pessoas que entendem quem é Cristo, sabem quem é Cristo, mas não frequenta nenhuma igreja, mas não leem a Bíblia e simplesmente falam, eu sou cristão. Tipo, eu conheço a Deus, Deus é misericordioso, Deus conhece o meu coração. E toda vez que a gente começa a conversar com essas pessoas que estão afastadas de frequentarem uma igreja, a gente vê que essas pessoas foram muito feridas por pessoas de dentro da igreja, por liderança, seja pastores, padres, diáconos, líderes. São palavras que ouviram ali que fizeram com que elas se afastassem do evangelho. E acabam trazendo essa reflexão da decepção que teve com a pessoa de dentro da igreja, permitem que isso abalem a fé dela em Deus, ou seja, permitem a comunhão, a coinonia delas com Deus que se permaneça por conta de feridas que foram criadas dentro da igreja. Então essas pessoas que estão desigrejadas, no que a gente começa a pregar o evangelho na essência, não levantando a bandeira de uma religião, seja ela católica ou evangélica, e se for evangélica, sem levantar uma placa de uma denominação, isso a gente começou a ver que surte um resultado. Ciente que, eu sempre deixo claro, eu, Túlio, faço parte da Igreja Missionária Sião Ágape, Batista Missionária Sião Ágape. Então, assim, se a pessoa quiser frequentar, me acompanhar, tipo, eu vou conduzir para a igreja evangélica. Eu sou evangélico, mas eu acredito que o verdadeiro evangelho, a essência, é independentemente de religião cristã, que fique claro isso, que é a igreja evangélica e a igreja católica. Então, assim, a gente precisa tá buscando mais a palavra de Deus, buscando pessoas com conhecimento para que a gente possa estar se aproximando cada vez mais de Deus. Amém. Ô, Túlio, nosso horário já ultrapassou, mas vou fazer uma última pergunta a você, tá bom? Porque hoje é o assunto realmente que está em ênfase. Como você enxerga essa pandemia do coronavírus no momento? É que você vê isso com relação a, não à religião, mas a Cristo, a Jesus. Isso. Bom, só um parênteses aqui, hoje foi até o ministro Mandetta foi substituído, né? Entrou um novo ministro aí, hoje à tarde foi substituído. Isso, olhando o cenário global, eu enxergo que
algumas pessoas, inclusive hoje, um primo meu perguntou: ô Túlio, o que é que tu enxerga disso? Tu acha que é o fim do mundo? Vamos lá, gente. O que Túlio entende, enxerga, e conversando com outras pessoas, outros teólogos, enfim, pastores, amigos, o que eu enxergo? Isso, na realidade, é uma pandemia, um problema viral, biológico. Na Bíblia falam de muitos problemas, muitas tribulações que vão acontecer, mas eu ainda acho e creio que isso ainda é o princípio das dores. A gente ainda não entrou na grande tribulação. Também não acredito que a gente esteja muito longe, muito distante. E aí a gente vê pessoas com medo, assustada, a gente não tem para quê. O que a gente precisa e tem que fazer agora é orar, conhecer mais a Deus, buscar mais a Deus. Porque eu peço muito a Deus, se for para eu morrer, para ir para o céu, se hoje eu estiver preparado, eu prefiro ter um piripaque aqui hoje e partir do que morrer com os meus 90 anos de idade sabendo que eu não vou alcançar a salvação, sabe? Então, assim, se hoje a gente vive em meio a cenário de pandemia, a gente precisa entender o cenário que nós estamos, orar, pedir a Deus, porque inclusive na Bíblia existem vários relatos que enquanto várias cidades estavam caindo, desmoronando, que as pessoas adoravam a outros deuses, as cidades que adoravam verdadeiramente a Deus, a Cristo, e estavam fiéis ali, eles tinham as bênçãos do Pai se derramavam perante aquela cidade. Então eu acredito sim que a gente precisa ser prudente, sim, a gente precisa se isolar, lavar a mão, usar álcool em gel, tossir e espirrar com essa parte aqui do antebraço, não com a mão, evitar tocar nas maçanetas, na escada, mas a gente precisa sim orar, porque hoje a gente vê que na China 20% das pessoas que pegaram o coronavírus são da equipe de saúde. Na Itália, 14% das pessoas que pegaram o coronavírus são da equipe de saúde. Minha noiva, ela é médica, ela é infectologista e já alguns colegas dela já pegaram. Semana passada teve até um susto. Ela ficou até insuspeita de corona, mas ela foi o resultado negativo, graças a Deus. Então, assim, são coisas que, quando está distante, a gente pensa que não chega, e a gente vê que até os médicos têm limitação. A gente vê essa doença veio aí para que tanto o rico quanto o pobre fiquem limitados. Às vezes a pessoa tem um plano de saúde e tem o dinheiro, mas hoje em dia está faltando respirador, está faltando leite de hospital, está faltando tudo. Então, não adianta se você é rico ou pobre. Hoje a gente nivelou, está todo mundo igual. E a gente precisa, né, pai? E o que a gente precisa aqui na realidade é quem é o médico dos médicos? O rei dos reis, o senhor dos senhores, Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se ele ressuscitou mortos, se ele curou leprosos, se ele fez cego enxergar, quanto mais fazer um coronavírus sumir do mapa, sabe? Ou que o coronavírus, que toda a nossa família, que toda a nossa cidade, que os nossos entes queridos mais próximos, que a gente ore, que eles estejam blindados, que eles não sejam atingidos por esse mal, sabe? Então, a gente precisa estar em constante oração aí, óbvio, sendo prudente, a Bíblia fala que a gente precisa orar e vigiar, mas a gente precisa estar em oração também, a gente não pode tão somente crer que vai ser a medicina humana que vai resolver esse problema, porque a gente está vendo aí que vários bilionários, milionários estão doando dinheiro para combater, para investir mais na ciência e não se descobre uma cura, né? Então hoje já tem uma projeção de durar meses. A especialista que dizem que esse isolamento pode durar até a virada do ano, 2021. Mas enfim, creio e oro e torço para que isso não seja real, né? Que realmente a gente se surpreenda e surjam novidades aí na medicina, que através da oração também Deus capacite o homem a transformar essa doença em uma poeira passageira, que seja algo passageiro, que passe. Em nome de Jesus, eu creio que isso vai passar e que a gente vai ter história para contar, chegar para os nossos filhos e nossos netos e falar: rapaz, teve uma pandemia aí, teve uma peste que se alastrou aí, mas passou. Eu sobrevivi, eu passei nisso daí. Enfim, são experiências que a humanidade, eu acredito que
toda geração tem desafio, né? Então, a geração mais nova, de repente até o senhor também, pai, não enfrentou um exemplo, né? Eles estavam nessa época da Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. Mas hoje a gente está enfrentando a nossa guerra, né? Como outros presidentes já mencionaram aí, tipo, é o maior desafio que a humanidade está tendo desde a Segunda Guerra Mundial. Então é um grande desafio. E essa luta a gente tem que lutar de pé, a gente precisa estar orando, dobrando os joelhos aí, não simplesmente estar acomodado, esperando que caia do céu. Não, a gente tem que se isolar, se possível, trabalhar de casa, mas constantemente, diariamente, estar em oração e clamando a Deus. E é isso que eu penso, acho, enxergo sobre o coronavírus. Que bom. Pessoal, estamos chegando no final e nosso bate-papo aqui, dessa live, né? Eu tinha comunicado que seria até 9 horas, mas o papo vai ficando mais extenso, vai ficando em fervor, né? O Espírito Santo vai usando e aí vai passando a hora, né? E a gente poderia até ir muito mais, mas a gente tem que respeitar a limitação mesmo, né? Para não cansar até as pessoas. Mas eu agradeço demais tudo a sua presença, foi muito bom. Tá? A gente viu a tua espiritualidade, viu que Deus usa muito você, que vai usar muito mais ainda, Em porque nome de Jesus. a, a, nós que estamos aqui na caminhada, precisamos anunciar muito mais a palavra de Deus. E a gente sabe que tem muita gente que está com sede, mas às vezes elas ficam ali limitadas, ficam com vergonha, não querem ir numa igreja, não quer falar com ninguém, mas se você estende a mão, fala alguma coisa, dá aquele pontapé inicial, a gente sabe que as pessoas vão se abrir, vão mostrar a necessidade que ela está para receber uma palavra de Deus, e uma palavra de uma pessoa que realmente possa dar em nome de Jesus. Então, graças a Verdade. Deus, eu louvo e agradeço mesmo pela tua caminhada, pela tua vida, que Deus use muito mais você e que, graças a Deus, isso é bom. Você, como jovem, mostrando aos jovens aquele potencial que Deus colocou em tuas mãos. Então, aquilo que Deus colocou, como Sara diz aí também, né? Ele abriu a tua mão e colocou a espada do conhecimento da palavra. E isso ninguém tira de você. Mas você pode dar para muito mais pessoas. É isso aí, pessoal. Amém. Então, nós temos muito a agradecer por esse momento, que eu acredito que nós vamos fazer outros momentos desses, né? Talvez eu faça futuramente com Keila, eu não sei nem se Keila ainda está aí, mas Contei a Sara. Keila Tia Sara, a senhora topa, tia? é Ia ser tia, amor, senhor, com a Sara, ia ser Sara bom também, eu aí. posso fazer com Sara também, viu? O Gabriel aí, aqui é Gabriel Liberato, né? Mas vamos convidar, viu? Vai ter um momento de Sara, um momento de Keila, um momento do pastor Tony, um momento do pastor Sérgio, para que a gente possa realmente ter uma noite agradável, uma noite de espiritualidade. Não é verdade? Eu, se Sara tivesse online, eu ia dizer, online é assim que eu digo, eu ia pedir para você fazer a oração final. Mas aí eu já vou pedir ao Túlio mesmo para que faça essa oração final e a gente vai se despedindo aqui dessa live. Amém? Amém, oramos. Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, por esse momento, Pai, de estarmos aqui ouvindo um pouco mais sobre a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, faz com que todas as pessoas que entraram aqui nessa live, Pai, que elas possam ser abençoadas, Pai, pelo sangue do Cordeiro, Senhor. Eu te clamo para que todas as pessoas que entraram aqui nessa live, Pai, que elas sejam abençoadas, que elas sejam tocadas, que elas possam se sentir incomodadas, Senhor, aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Nós te clamamos também, Pai, para que o Senhor possa dar revestimento espiritual, Senhor, para a humanidade, para os homens, para o mundo, Pai. Nós te clamamos, Pai, por uma cura para esse coronavírus, Pai, para que possamos sair das nossas casas, para que a economia possa voltar a rodar, para que todos nós possamos voltar a nos abraçar. Tem quase 2 meses aí que eu não dou um abraço no meu pai e na minha mãe por conta desse coronavírus, Senhor. Então eu te clamo para que o Senhor tenha misericórdia da humanidade, que o Senhor tenha misericórdia de todas as nossas falhas, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, e capacite
a humanidade, para que possamos descobrir uma cura, uma vacina, Senhor, para que possamos nos livrar e virar essa página da humanidade do coronavírus. Em nome de Jesus, Senhor, dai-nos uma noite abençoada e tranquila. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Jesus. E assim a gente termina essa live, né? Quando tivermos outra, eu vou anunciar com pelo menos 2 dias de antecedência. Túlio, beijão para você, foi ótimo essa noite, viu? Essa troca de ideias e essa explanação que você fez. Falou, tá bom? Boa noite a todos, Amém. Deus abençoe a todos também. Cheiro, Pai, benção, Pai. Deus abençoe. Deus Laudicea, abençoe. Lila, Almir, o pessoal que está online aí, Debinha, muito obrigado pela presença e participação, viu? Deus abençoe a todos. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau.